Oi, amigas, deixa eu perguntar uma coisinha pra vocês. Você também é tão obsessiva quanto eu quando o assunto é livros? Mas assim, não é só o ato da compra dos livros, mas sim de ler além do livro. Porque esse livro aqui, A Guerra da Papoula, esse meu xodó, que eu não canso de falar os quatro cantos sobre ele, é um livro que me deu uma sensação tão deliciosa de historicidade que eu falei, por que não ler além do livro? E aí o que acontece? Eu estava lendo A Guerra da Papoula, eu li em dezembro e li em janeiro. E eu fiz essas leituras com o meu clube do livro. Enquanto eu estava lendo e preparando o material de leitura, eu fiquei obcecada pela história. Super obcecada, gente. Eu fiquei muito obcecada. O que acontece? Quando eu entro nessa fase de obsessão por algum livro, eu procuro muitas coisas para ler. Então, eu fui pegar livros de história que contava a história, né, da China, contava a história de toda aquela terra mágica, né, da China, principalmente como foi criada a muralha, o porquê que foi criada a muralha, a língua falada, a religião. Gente, eu fiquei obcecada, obcecada. A questão do horóscopo deles, tudo eu fiquei, assim, completamente extasiada a cada pesquisa. E aí, amigas, eu comecei a ir além, né, porque eu comecei a notar algumas verossimilhanças com o mundo, né, com o nosso mundo real, né. E aí, gente, eu falei, por que não eu desenhar o mapa da China, né? E, gente, desenhei o mapa da China, só que eu falei assim, vou colocar aqui no livro mesmo o que eu acho que é cada território, com o mapa da China. E deu certinho. E além disso, gente, eu fui até uma exposição que era de seda, que eu fiquei assim, apaixonada, gente. Fiquei apaixonada, não conseguia não parar de pesquisar sobre a China. Comecei a aprender a falar um pouco de chinês lá em janeiro, tô até agora aprendendo, é muito difícil. Mas aquela coisa, amigas, pra quem já fala hebraico e russo, chinês assusta? Assusta, mas a gente aguenta o tranco, né? Mas, amigas do céu, eu não consigo ficar só no livro. Eu quero mais e mais e mais. E aí eu comecei a ler até a história sobre as guerras, né? Então eu fiquei entre a China, depois eu fui para Taiwan, depois eu fui para o Japão, fui para a Coreia do Sul, para a Coreia do Norte, para a Mongólia, tudo por conta da Guerra da Papoula. E aí eu fiquei indo e voltando, e gente, eu fui até em filmes de terror que me remetessem à história, né, das guerras que tem aqui. E eu encontrei um filme com xamãs. Gente, xamãs tem muito sentido aqui, tá? E não só isso, gente, eu sou obcecada pela religião, né, a religiosidade que tem dos xamãs. Gente, é mágico. Vocês já viram o xamã atuando? Pode ser naquele reality show, né, que é do Destino, esqueci agora o nome. E tem até filmes de terror com xamãs. Gente, filme de terror com xamã, tem um que tem muita ligação com a Guerra da Papoula. Inclusive, ele conta um pouco dessa parte, né, da Guerra do Ópio. E ele tem uma ligação direta, né, o filme com Coreia e Japão, mas menciona um pouco a Guerra do Ópio. E tem algumas informações sobre a China. E você fica, assim, completamente em choque. E aí, amigas, eu fico nessa. Eu leio um livro, se eu vejo que tem algum quê de história real, e aí, amigas, é aquela coisa, quando eu vejo que algum livro tem um filete, um dedinho de realidade, eu vou correndo procurar pra saber mais e mais e mais e mais. E às vezes, né, nem todo mundo tem paciência com quem tem esse hiperfoco, obsessão por livros e saber por trás deles, né? E agora eu quero saber de você. Você também é assim com livros? Porque realmente, nesse ponto que eu cheguei, eu não conheço ninguém pra conversar assim sobre todas as pesquisas que a gente faz, né, a respeito de uma história. Porque, gente do céu, esse livro aqui é tão bom, mas tão bom. E eu fui pesquisar tão longe que eu fiquei, caraca, será que tem mais alguém que faz isso? E eu espero que tenha. E se você é essa pessoa, por favor, se manifeste. Nós precisamos conversar para ontem sobre todas as nossas pesquisas sobre livros. Um beijo, amigas, e até o nosso próximo vídeo de obsessões literárias.